Amados irmãos, eu venho desde umas 3 semanas meditando sobre isso, aguardando o tempo de pregar essa palavra para vocês, que é uma palavra que eu acredito que é de suma importância para todos aqueles que andam com o Senhor, porque nós vamos ver que seres de alto nível se perderam quando não guardaram o teu coração. Guardar, irmãos, preservar, é manter intacto, é ter um cuidado, um zelo. A irmã Elaine que pregou, se eu não me engano, o cuidado que eles tinham com a arca. O cuidado que eles tinham com a arca. Que eles iam lá e faziam tudo aquilo que tinha que ser feito, reverenciando e adorando, não como fizeram os filisteus, só largando como mais um objeto. Mas agora a Bíblia diz que nós não somos mais guiados por uma lei escrita em tábuas de pedra, mas somos guiados por uma lei escrita em nossos corações. Nós somos a carta, diz Coríntios. Paulo aos Coríntios diz: vós sois a carta, vós sois a carta do Senhor. Então guarde, preserve o teu coração, porque haverá momentos na tua vida onde você vai compreender as coisas de forma errada, onde você vai fazer uma leitura da situação que vai fazer com que você se perca dos caminhos de Deus. Quem lembra da parábola da ovelha perdida? A ovelha perdida está caminhando com o teu pastor, está sendo seguida ali, guiando-se num caminho tranquilo, certo, correto, mas em dado momento ela olha ao seu redor e não encontra mais o pastor, não encontra mais as suas amigas ovelhas, ela se perdeu sem perceber. Então guarde o teu coração, preserve o teu coração. Em outra tradução vai falar: guarde os teus pensamentos. Por quê? Porque daí procede a tua fonte de vida, ou seja, o entendimento que você vai fazer das coisas procedem daí, do teu pensamento, do teu coração. Eu posso estar sorrindo para você, eu posso estar falando palavras lindas para você, mas o meu pensamento e o meu coração completamente contaminado, desejando o teu mal. Aonde eu crio uma peça teatral, aonde eu finjo algo e acredito estar tudo bem. Uma passagem tem me tocado muito forte, irmãos, aonde a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E depois ele diz que nenhuma raiz de amargura, não guarde amargura no teu coração, não guarde falta de perdão, não guarde coisas que te afastam do Senhor. Pelo contrário, medita nas Sagradas Escrituras dia e noite. E a Bíblia está dizendo: preserva o teu coração, guarda o teu coração, porque é daí que vêm as fontes da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Então o Senhor está falando: guarde ele, preserve ele. A Bíblia vai dizer em outra passagem que o coração é enganoso e que de lá procede coisas erradas. Então guarde o teu coração. E tem um sentimento que nós temos que lutar com todas as forças para que ele não entre no nosso coração. Esse sentimento é o sentimento da soberba. Esse sentimento é maligno, irmãos. Vamos deixar as Sagradas Letras falar conosco. Evangelho de Lucas 18:18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Amados irmãos, um homem chega para Jesus e vai perguntar para ele algo, e ele chega declarando: Jesus, o Senhor é bom. E de fato Jesus é, amém? Alguém discorda disso? Mas Jesus, durante toda a tua vida, em nenhum momento ele toma glória para si. Todo momento ele dá glória ao Pai. Ele exalta o Pai. Quando as pessoas vêm querendo fazer algo aonde querem engrandecê-lo, ele se esvazia de si mesmo e dá glória ao Pai. Então Jesus, eu declarei aqui esses dias, ele é um exemplo de humildade para nós, irmãos. Porque
porque ninguém chegou no nível que ele chegou. Ninguém realizou a entrega que ele realizou. Ninguém fez algo parecido, ninguém se assemelha a Cristo. João Batista, que Jesus declara, de todos nascidos de mulher, o maior é João Batista. Ou seja, Jesus está dizendo, de todos os seres humanos que já existiram na face da terra, aquele que mais agradou o coração do meu Pai foi João Batista. De todos. Esse olhou para Cristo e falou: não sou digno de te desatar as sandálias. Ou seja, João Batista estava declarando: eu sei o meu lugar. Eu não sou aquele que tem que ser exaltado. Ele declarava: não, eu não sou o Messias. Não, eu não sou isso. Não. Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas aquele que está preparando o caminho. Quando os discípulos começaram a ter com João Batista, e o cordeiro aparece, ele olha e fala: eis aí o cordeiro de Deus. E aqueles discípulos deixam João Batista e passam a andar com Cristo. Ou seja, João Batista tinha um único interesse: elevar o ministério de Cristo. E Cristo tem um único interesse: dar glórias a Deus. Então entenda que mesmo esses homens sendo altivos, não comparando Jesus com João Batista, não há comparação, mas nenhum deles no seu comportamento quer a glória para si. Amém? Em Mateus 23 a gente vai ver Jesus declarando sobre uma classe de religiosos que queria glória para si. Uma classe de religiosos que fazia de tudo para chamar a atenção de seres humanos. Não me recordo em que passagem que eu vi esses dias, até compartilhei no meu history. Acaso estou eu procurando a aprovação de homens? Isso não é arrogância, irmãos, isso é direção. Você precisa entender que a atenção que você tem que atrair para a tua vida é de Deus. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Não é das pessoas, é de Deus. Guarde isso no teu coração. E Jesus vai dizer para nós em Mateus 23, sim, tudo que eles fazem é para ser vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. Eu fui atrás de entender o que é isso. E aí eu vi que tem um costume judaico entre os fariseus, mestres da lei, onde eles pegam uma fita, parece uma fita isolante, e ali tinha trechos bíblicos escritos, e eles enrolavam aquilo no braço. E eles andam também com uma caixinha na testa, e dentro dessa caixinha tem um texto bíblico. E Jesus declarou que cada vez mais eles aumentavam o tamanho dessa caixinha e aumentavam a espessura dessa fita que ia no braço, a fim de se parecerem cada vez mais santos, cada vez mais homens de Deus. Mas Jesus declara: tudo que eles fazem para ser visto pelos homens, eles fazem para receber a glória dos homens, e não é isso que meu Pai espera dos seus. Em outra passagem ele diz: em verdade vos digo, já receberam a tua recompensa. E qual era a recompensa? A glória dos homens, que nada pode fazer por nós. A glória dos homens não tem nenhuma serventia para nós, irmãos. No versículo 6 ele diz: eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Em Lucas 14, a partir do versículo 7, é interessante que Jesus vai mostrar em forma de parábola: quando vocês chegarem no ambiente de festa, não procurem os melhores lugares, procurem os lugares mais humildes, procurem os lugares mais tranquilos, mais afastados, porque às vezes você vai sentar em um lugar melhor, em um lugar onde é para os importantes, é para aqueles que estão separados, e alguém vai chegar e vai te repreender: olha, sai dessa cadeira, porque essa cadeira está reservada para alguém mais importante.
você vai ser envergonhado nesse momento. Então Jesus declara: procure um lugar mais tranquilo, procure um lugar mais humilde, porque daí o dono da festa vai chegar e vai falar: amigo, venha, sente um lugar mais perto, sente um lugar melhor, e você vai ser exaltado. Então Jesus declara: aquele que quer se engrandecer será humilhado, mas aquele que se humilhar será engrandecido. O Pai procura pessoas humildes, amém? E pessoas humildes são aqueles que nunca, em hipótese alguma, procuram exaltar a si mesmo, mas toda a tua vida está pautada em dar a glória ao Senhor. Ramã, no livro de Esther, capítulo 5, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Esther chama ele para um banquete. Ele, ela, o rei e Ramã. Acho que é rei Xerxes, não, o nome dele, se não me engano. E ali Ramã vai começar a se engrandecer, se exaltar perante as pessoas. Se você ler lá, ele fala: chama as mulheres, chama os amigos, chama os familiares, e começa a declarar: olha como eu tenho crescido, olha como eu estou ocupando os melhores lugares agora. E como se não bastasse, a rainha Esther convidou somente a mim para estar em um jantar especial com ela e o rei. Ou seja, Ramã estava se engrandecendo, mas mal sabia Ramã que aquele lugar seria o lugar da tua vergonha, seria o lugar onde ele seria humilhado, onde seria exposto tudo aquilo que ele faz de errado. Nós não vamos ficar falando de política aqui, mas é interessante o comportamento de um presidente, Donald Trump. Muitas vezes ele chega diante de alguém, ele exalta aquela pessoa, ele fala coisas legais, e ele atrai para um ambiente na Casa Branca, e naquele ambiente ele expõe a vergonha da pessoa. Foi por isso que Ramã passou, foi por essa situação que Ramã passou, e isso lhe custou a vida. Então cuidado quando você quer se exaltar, cuidado quando você quer se engrandecer. E entenda, irmãos, não é difícil esse sentimento querer ocupar o nosso coração. O tempo todo nós temos que estar orando para que o Senhor guarde o teu pensamento e o teu coração. O tempo todo você tem que estar declarando: Senhor, me quebra, Senhor, me faz de novo, Senhor, eu estou querendo me achar, eu estou querendo me engrandecer, eu estou sentindo algo entrando em meu coração que não provém de Ti. Me ajuda a me livrar desse sentimento, Senhor, porque a glória é Tua, a glória é sempre Sua, Senhor. Versículo 7 de Mateus 23: gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e tem somente um mestre. Então vejam, irmãos, como Jesus combate esse comportamento de uma pessoa que quer aparecer, de uma pessoa que quer tomar a glória para si, porque a glória sempre pertence ao Senhor. Em Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 4, o Senhor vai falar de boas obras. Então Jesus está declarando: de nada adianta fazer boas obras e sair contando para as pessoas: olha o que eu fiz, que belo, olha o que eu fiz, que maravilhoso. Mas a Bíblia vai dizer para nós que a tua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Em outras traduções ela diz que nem o teu amigo mais íntimo saiba o que você fez por alguém. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas fazem as boas obras e querem publicar nas redes sociais. E aí Jesus declara: realizando boas obras no secreto, o meu Pai te abençoa. Mas quando você realiza boas obras e sai contando, em verdade vos digo, já recebeu a tua recompensa. Não tem mais nada para receber do meu Pai.
Receba então os elogios dos homens, já que é isso que você busca, já que é isso que você quer. Receba então os teus likes, os teus views e os teus seguidores, já que é isso que você tem buscado. No mesmo capítulo, irmãos, Jesus fala sobre oração, versículo 5. Não fiquem orando aos berros para que as pessoas te notem, para que as pessoas vejam, mas entre no teu quarto e feche a tua porta e ore ao teu Pai em secreto, e o teu Pai em secreto te abençoará. Amados irmãos, nunca, em hipótese alguma, faça algo para ser visto pelas pessoas. Todo aquele que faz, tem essa atitude, irmãos, se torna inevitavelmente uma pessoa soberba, porque ela não sabe esvaziar-se de si mesma, ela não sabe negar-se a si mesma, ela não sabe sair do lugar de destaque e dar a glória ao Senhor. Ela quer a glória, ela quer a coroa de flores. Só que Jesus vai continuar falando conosco nesse capítulo. No versículo 16 ele vai falar sobre jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com um semblante de tristeza, a fim de que as pessoas vejam que você está jejuando. Mas lave o teu rosto, não demonstre absolutamente nada, a fim de que o Pai abençoe o teu ato, abençoe a sua atitude, aquilo que você está fazendo, pelo qual motivo você está fazendo. Então vocês entendem, queridos, que toda vez que você busca a glória dos homens, você perde a bênção de Deus. E o que é mais importante para nós? A glória dos homens ou a bênção de Deus? A Bíblia vai revelar para nós em Atos que alguns homens apertaram o apóstolo Pedro e o apóstolo João, declarando: parem de anunciar esse Cristo, senão nós vamos te prender e matá-los. E eles declararam uma palavra que um dia o Senhor me repreendeu com ela: convém a nós obedecer aos homens ou obedecer a Deus. Ainda que me custe a vida, eu permanecerei obedecendo ao Senhor. Será que nós estamos prontos para essa entrega? Ainda que me custe a vida? Lucas 9:23. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para cada dia morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Depois ele declara: de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então o que é que você precisa sacrificar essa noite? O que é que você precisa entregar essa noite? Para que Deus olhe para você e veja você de fato se esvaziando, de fato negando a si mesmo, de fato colocando a tua vida em plena disposição ao Senhor. O que é que falta para você dormir com os calçados da preparação do Evangelho? Para que quando o Senhor te chamar, você esteja pronto. O que é que está medindo força com o Senhor na tua vida? Os teus sonhos? Os teus planos? Teus projetos? A tua família? A vergonha que você sente de declarar que é cristão? A tua mocidade? A
Bíblia diz que na mocidade nós devemos buscar o Senhor. Ou seja, enquanto você é um adolescente, gaste a tua vida buscando ao Senhor e não querendo as coisas do mundo. O adolescente é muito curioso em conhecer as coisas do mundo, em buscar as coisas do mundo. Mas eu quero ensinar uma lição valiosa para você, adolescente. Você não precisa errar. Você pode aprender com os erros de quem já errou. Você pode dar ouvidos a uma pessoa que já foi por esse caminho e fala para você: não vá. Eu não quero que você se machuque. Eu não quero que você se depare com o que eu me deparei. Eu não quero que você se fira com o que eu me feri. É muito melhor permanecer com Cristo. É muito melhor você permanecer com o Senhor, buscando fazer a vontade do Senhor. Porque o adolescente é soberbo muitas vezes. Os pais estão falando, não dá ouvidos. Alguns mais velhos estão falando, tios, avós, não dá ouvidos. Ele se acha o dono da razão. E esse é um comportamento de um soberbo. Ele não para ouvir o que aquela pessoa mais experiente está falando para ele. Não vai por aí. Eu gosto da história de Roboão para explicar isso. A Bíblia diz que o povo clamou a Roboão: olha, Roboão, o teu pai Salomão era um rei duro. O que você pode fazer para melhorar a nossa vida? Roboão pediu conselho a dois grupos de pessoas: os mais velhos e aos seus amigos. Os mais velhos declararam: olha, como diz o meme da internet, diminui. Pega mais leve com o povo que você vai ganhar o povo. Pega mais leve com o povo que eles vão se tornar fiéis ao teu reinado. Mas ele não se contentou e foi ouvir quem? Os amigos. Cuidado com os amigos. As más companhias corrompem os bons costumes. Guarde o teu coração. Ande naquilo que o Senhor declara para você. E os amigos falaram: não seja mole, Roboão. Não seja frouxo, Roboão. Mostra para esse povo quem é que manda. Se o teu pai foi duro, endureça ainda mais. Seja pior que o teu pai. Roboão deu ouvido aos amigos, ao invés de ouvir os anciãos. E isso custou o teu reinado. A partir dali, dividiu-se Israel. A tribo de Judá permaneceu com Roboão, mas as outras tribos foram com Jeroboão. Ele dividiu as tribos de Israel. Em alguns momentos nós vamos ver essas tribos guerreando entre si. Olha como uma atitude não é só sobre você, é sobre toda uma geração posterior que vem depois de você. Então não adianta você falar como fala essa geração herege hoje: se te faz feliz, faça. Não, mentira, não é bem assim que funciona. As tuas decisões implicarão em toda uma geração. Nós recebemos aqui uma palavra falando sobre maldições hereditárias, onde atitudes de alguns homens e mulheres prejudicou toda uma geração futura. Então não pense que você é o dono da razão. Ouça, reflita. Eu falo porque eu já tive um coração muito duro e não quis ouvir meus pais, não quis ouvir familiares mais experientes que eu. Saí tomando minhas decisões e fazendo o que eu queria. Isso quase me custou a vida inúmeras vezes. Pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou aqui. Pela misericórdia do Senhor. Certamente a bondade e a misericórdia nos acompanham todos os dias. Amém? E talvez alguns, quando recebem determinadas exortações na igreja, saiam revoltados. Isso é sinal claro de soberba. Assim foi com Caim em Gênesis
4, a partir do verso 5. Estava Caim e Abel cultuando ao Senhor. No culto, naquele momento de oferta, algo aconteceu, onde Caim se sentiu atacado, se sentiu afligido, e ele deixou a soberba entrar no teu coração. Ao invés de dar ouvidos para a repreensão do Senhor, ao invés de dar ouvidos àquilo que Deus estava ensinando para ele, para que a vida dele fosse bem, fosse tranquila, ele resolveu sair da igreja sem guardar o teu coração, carregando a soberba. Talvez algo aconteça nesse ambiente, irmãos, onde você saia daqui chateado, magoado. Mas eu quero que você, antes de tomar decisões, assim como disse também a irmã Elaine, está vindo bastante pregação sua aqui, irmã Elaine. Não tome decisões quando estiver muito irado. Pense, reflita, medite, olhe para dentro de si, vê se há em você iniquidade, fala para o Senhor, vasculha minha mente, meu coração. Se a palavra que foi liberada é para o meu crescimento, que eu possa abrir mão da minha soberba e acatar, porque ser somente ouvinte, não praticante, não tem efeito nenhum em nossas vidas, irmãos. Então Gênesis 4:5 vai dizer: mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Você agiu mal e por isso o pecado está à porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Por que descaiu o teu semblante? Por que você ficou furioso? Por que você sentiu que essa palavra é uma indireta? Amados, eu gosto de usar minhas redes para evangelizar. Eu coloco no meu history geralmente um tema só. Esses dias eu falava de casamento. E alguns perguntaram se eu e a pastora já estava bem. Irmãos, você tem um comportamento que eu nunca vou adotar e colocar coisas pessoais na rede social. Eu coloco algo de Deus para trabalhar a vida das pessoas. Porque a palavra de Deus precisa ser clara para todos. Use suas redes para evangelizar. Porque alguns começam a vir me perguntar, alguns começam a se interessar em saber mais. Então, através dessa ferramenta, eu tenho visto fruto, irmãos. Tem pessoas falando para mim na academia: olha, eu vi a pregação, então Deus colocou no meu coração, comece a gravar as mensagens. E quinta eu não gravei, como eu senti de não ter gravado, irmãos. Então Deus tem pressa em anunciar a palavra dele, a igreja não pode se esconder. Não tenha medo de declarar o que é bíblico. Tem muitas pessoas que falam de achismo. Não tenha medo de abrir a tua boca e declarar o que tem que ser declarado, ensinar o que tem que ser ensinado. Doa quem doer. Talvez alguns vão ficar como Caim, furioso com você. Mas assim também aconteceu com os profetas do Senhor. Assim também aconteceu com os discípulos de Jesus. Se você ler a pregação de Estevão em Atos 7, é uma pregação maravilhosa, irmãos. Aquele homem abriu as Escrituras e declarou tudo aquilo que era do Antigo Testamento, ensinando cada parte com detalhe, com riquezas de explicação. E aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras, ao invés de acatar, a Bíblia diz que eles tamparam os ouvidos para não ouvir mais, rangeram os dentes de raiva e arrastaram Estevão para apedrejá-lo. Então não espera ninguém passando a mão na tua cabeça depois de você abrir a boca e declarar a Sagrada Escritura. Não a tua verdade, a verdade é do Senhor. A verdade é do Senhor. E Caim não quis ouvir, irmãos. Caim foi, matou Abel, e todo soberbo ele se fecha para toda e qualquer repreensão e exortação.
4:9. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Olha a audácia de Caim, irmãos. Deus olhou e falou: eu gosto é assim, amostradinho. Vou logo fazer uma passagem. Olha que audácia, irmãos. Um coração soberbo não se arrepende dos teus maus caminhos. Ele acha que ele sempre está certo, que ele é o dono da razão. Ele fecha o coração para conselhos. Quero encerrar. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel 15 em diante, a história de Absalão. Absalão era filho do rei Davi. O soberbo não recebe direção de ninguém, não recebe exortação de ninguém, nem o próprio Deus alcança o coração soberbo. E Absalão começa uma rebelião. Esse é o próximo passo do soberbo. A partir do momento que ele se fecha, ele começa a se achar autossuficiente e ele começa agora a querer ganhar outros para a sua rebelião. E Absalão fazia exatamente isso. Davi estava em seu palácio, aguardando o povo chegar para julgar os casos, porque era isso que os reis faziam. Absalão ficava na porta. As pessoas chegavam e Absalão encantava elas com conversa fiada. E Absalão começou a formar uma rebelião. Quando Absalão viu que o exército que ele adquiriu já era grande o suficiente para atacar teu pai, ele se levantou contra o pai. Davi teve que sair fugido do próprio filho, porque Absalão se tornou soberbo. Mas o fim de Absalão foi horrível, irmãos. E por que é que a soberba é tão perigosa, queridos? Quero ler para vocês Ezequiel 28:12, onde a Bíblia vai dizer para nós uma tipologia de Satanás, Lúcifer. Quem era ele no céu? E o que é que houve com ele? Ezequiel 28:12. Ó filho do homem, ergue pois um grande lamento sobre o rei de Tiro, e dize-lhe assim: declara o Senhor, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Esse era Satanás, irmãos. Estivesses no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Aí ele vai declarar o nome das pedras, e depois ele vai dizer: seus engates, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tu foi preparado para ti no exato dia em que fostes criado. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estivestes também no monte sagrado de Deus, e caminhavas entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste o teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste por este motivo. Eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. Essa passagem faz alusão a Cristo, dizendo que viu Satanás sendo lançado como um raio, amém? O teu coração tornou-se altivo e soberbo, por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama.
espetáculo e advertência perante reis e governantes. Amados, o poder de Satanás, quando ele era o anjo querubim do Senhor, é algo que nós não conseguimos mensurar. Era Deus, Jesus, Espírito Santo e Lúcifer. Este ser de tamanho poder, onde a Bíblia descreve que era perfeito, até que entraste malignidade no teu coração, se perdeu. Entendendo isso, ande em vigilância constantemente, porque se um ser dessa magnitude se perdeu, quanto mais nós. Por isso que a Bíblia declara o tempo todo: vigia e ora, guarda o teu coração, guarda o teu pensamento, permaneça comigo, não deixe de congregar, ore, jejue, leia a palavra, permaneça com o Senhor, faça como Enoque, ande em comunhão com Deus durante toda a tua vida, porque se a soberba entrar no teu coração, não há salvação para você. Se a soberba tomar o teu pensamento, o teu coração, não há o que Deus possa fazer por você. Esse sentimento é diabólico, irmãos. É perigoso. Vamos encerrar Isaías 14, versículo 9. Eu preciso ler essas palavras para que vocês entendam, irmãos. Mais uma tipologia de Satanás, agora com o rei da Babilônia. Isaías 14, 9. Nas profundezas, o Sheol, o mundo dos mortos, está todo agitado para recebê-lo quando chegares. Por tua causa, o além desperta os espíritos dos mortos, todos os príncipes e governantes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos eles se interpelam e o questionam: então também tu fostes abatido como nós, e acabaste na mesma condição como estamos? A tua soberba, mais uma vez falando de soberba de Satanás, foi lançada também no Sheol, na sepultura, junto com o som de glória das tuas harpas. Eis que agora a tua cama é feita de larvas e a tua coberta de vermes. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho d'alva da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração. Aonde, irmãos? Aonde Satanás costumava declarar? No coração. Hei de subir até aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha, na assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Olha o resultado final da soberba. Contudo, as profundezas do Sheol da morte fostes precipitado, lançado fostes no fundo do abismo. Amém, queridos? Ficou claro o quanto esse sentimento é perigoso? Então dê glória ao Senhor. Fez algo, as pessoas elogiaram, gostaram, a glória de Deus. Eu tenho certeza que se você vasculhar o íntimo do teu ser, você vai ver que quando você não andava com Cristo, você não seria capaz de fazer o que você fez. Sem Jesus nós nada podemos fazer. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, invisível, imortal. Todo joelho se dobra e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. E Ele alcançou esse nível se humilhando, se esvaziando. Então não busque glória para ti. Glorifique e exalte ao Senhor. Não deixe a soberba entrar no teu coração. Guarde-o dia após dia, para que você não se perca dos caminhos de Deus. Amém?
Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, a tua sagrada letra, Pai, foi lida, explicada, Senhor, da maneira que eu pude explicar, Pai. Que ninguém saia daqui, Senhor, com dúvidas e incertezas, ou furioso com algo que foi declarado, mas que todos possam reconhecer, Pai, que todos possam chegar diante da tua presença e declarar: vê se há em mim iniquidade, Senhor, vê se em algum momento eu tenho tomado a glória para mim, aonde a glória deveria pertencer a ti. Pai, que eu possa estar com as minhas vestes limpas na tua presença, porque eu quero verdadeiramente buscar ao Senhor, de maneira nenhuma me afastar da tua presença. Pai, ordene a tua bênção, ajude-nos a guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Segure nas suas mãos seu dízimo, sua oferta, com muita alegria. Pode desligar, então, fazendo um favor. Desliga para nós. Segure nas suas mãos seu dízimo, sua oferta.